antes de mais nada, que isto é um produto das minhas inquietações recentes e de todas as dúvidas que eu estou os problemas que eu estou a encontrar para conseguir, entre outros, escolher o que deve ficar e o que não deve, e por outro lado perceber aquilo que me parece o mais interessante, uma série de coisas que eu acho que não estão devidamente argumentadas e que não estão. Então, tenho pensado nisto. E a questão passa o tema para o título, para, como habitualmente era assim uma coisa suficientemente geral para eu poder esticar-me à vontade, não estar demasiado. Mas o aspecto importante é justamente perceber em que medida é que se pode considerar superior uma coisa que aponta, portanto, isto passa pela própria noção moderna de libertino, como já é sabido, é o tema da minha inquietação, e eu estou convencido de que primeiro o sentido moderno da palavra opera uma ligeira alteração no sentido original. Portanto, o sentido original pressupõe a transição de um escravo para o estado de liberdade, sendo que o escravo nunca alcança o mesmo estatuto que o homem livre à partida. E tem sempre corresponde a uma espécie de terceira via, podemos dizer assim. O sentido moderno, ou pelo menos um dos muitos sentidos modernos, que é o que me interessa mais, e é o que está integrado numa espécie de tradição do livre pensamento entendida em sentido geral, corresponde mais à leitura de libertino enquanto alguém que não um escravo que foi libertado, mas alguém que se sentia escravo num determinado contexto e se libertou desse contexto, evoluindo para uma espécie de questionamento sucessivo da cultura, das ideias, das opiniões, das crenças. De algum modo poderia integrar-se aqui a diferença entre um ceticismo dogmático e um ceticismo de pesquisa, de investigação, mais ligado à própria etimologia mesmo de skepsis, portanto, investigação contínua. Nesse contexto, eu começo por convocar aqui um dos trechos que o Fernando Pessoa, que eu estou a tentar articular de algum modo a tradição libertina ao Pessoa, esquecendo, não é exatamente esquecendo, é tentando mostrar que o termo de libertino é bastante mais do que Marquês de Sade, ligações perigosas, portanto, há um sentido anterior ligado à transição do século XVI para o século XVII, que passa pelo debate de ideias, pela uma noção ampla de livre pensamento, um assunto pelo qual o Pessoa tinha bastante interesse, e de algum modo interessa-me aqui, neste primeiro trecho, neste primeiro momento, ele coloca a questão da habitual distinção entre homens e animais, portanto, em que nós pressupomos a nossa dicotomia passa por dizer que um homem é um animal com uma certa característica que o distingue dos outros animais, independentemente de depois termos um ponto de vista que favorece o ser humano, favorece os animais, mas a dicotomia é sempre esta: o homem é um animal que é alguma coisa. Ele depois aqui acaba por dizer que esta definição lhe parece relativamente absurda, embora seja verdade que as leis que constrangem os animais e os homens são exatamente as mesmas. E naquilo que interessa e que está em debate, a questão do conhecimento, a questão da possibilidade de conhecimento, da possibilidade do saber, não há particularmente nada que distinga o ser humano dos outros animais. Portanto, esta não é a dicotomia séria. A dicotomia passa por ser, e eu sei que há aqui algumas coisas que obviamente pressupõem, por um lado, uma questão etnográfica, por outro lado, uma questão socioeconómica. Embora eu também me pareça que em determinadas passagens não é isso que está em discussão. Também é, mas não é apenas isso, ou é muito mais do que isso. Quando aqui falamos de homem superior, quando aqui falamos de homem vulgar,
Não estamos necessariamente a falar de homens de classes altas e homens de classes baixas, embora pareça. Também não estamos a falar do homem europeu e do homem extra-europeu, embora também pareça. À partida, portanto, temos aqui a convocação deste biólogo alemão, que depois na biblioteca estão livros deste autor, de outros autores, que convocam a questão para a diferença entre homem superior, homem vulgar e pressupõem que a diferença não é tanto entre homem e animal, mas entre um certo tipo de homens e tudo o resto. Obviamente, Haeckel pensa isto numa lógica colonialista, porque para o Haeckel o homem superior é obviamente o homem europeu, a capacidade civilizacional do homem europeu, e o homem vulgar será sempre o tal que é mais parecido com os animais do que com os seres humanos, será sempre o extra-europeu. E o pessoal aqui aparentemente está a concordar com Haeckel, ou está a partir de Haeckel. O problema, e aqui se calhar avanço algo para fazer mais sentido a apresentação, avanço para este trecho de Montaigne, em que se percebe a primeira fonte moderna da dicotomia. Portanto, Plutarco disse num dos diálogos, que é um diálogo entre Ulisses e um dos seus companheiros de viagem que foi convertido em animal, e então Circe dá a Ulisses a capacidade de tentar convencê-lo a voltar a ser humano, e se ele for capaz de convencê-lo, quebra o feitiço. E Ulisses vai falar com o antigo companheiro e não consegue convencê-lo, e percebe-se que, à luz da teoria do amigo de Ulisses, ser animal é melhor do que ser homem. E esta é a questão que Plutarco coloca. Aqui temos Montaigne a refutar Plutarco exatamente da mesma maneira. O problema não é, como Plutarco diz, tal homem, entre um animal e outro, e entre um homem e outro. É a diferença entre tal e tal homem é maior do que entre tal e tal homem e tal bicho. A questão que Montaigne assinala relativamente a Plutarco é precisamente a mesma que o Pessoa aqui coloca. E isto, na minha interpretação do trecho, não é por acaso. E neste trecho não temos Montaigne. Na obra do Pessoa, eu não fui ao espólio porque só vi o Pessoa como elemento certo para a tese muito tarde, e já não estou a basear-me essencialmente em obra publicada. Da obra publicada, ou daquilo que eu li da obra publicada, a única menção que eu conheço a Montaigne é num apontamento em que a pessoa tenta defender-se face ao Estado Novo, dizendo que um texto que ele publicou era, como o livro de Montaigne, um texto de boa fé. É a única citação. Agora, por um lado temos aquela menção que me parece explícita, e temos aqui este Sanches, que é Francisco Sanches, filósofo português contemporâneo de Montaigne. O que nada se sabe de Francisco Sanches foi publicado em 1581, os ensaios de Montaigne em 1580. Há uma série de autores que estabelecem paralelismos entre os dois autores. As obras de um e de outro têm muitos pontos em comum. A única coisa interessante é que a frase que a pessoa atribui a Haeckel está em Montaigne e não está em Sanches. Parece-me significativo. Sanches trata também a questão do conhecimento, a questão das hipóteses humanas de conhecimento dos animais, mas nunca estabelece a dicotomia homem-animal, homem vulgar, homem superior. Montaigne faz isso. Parece-me que é uma... E há uma série de outras passagens aqui, incluindo este mote, o mote oracular, que Montaigne também cita, por aí fora. Parece-me que existe uma... É possível, a minha teoria, até à luz de outras interpretações que eu também faço, e tendo em conta que se tentarmos perceber qual poderia ser o modelo de cético que a pessoa poderia ter nesta época, à luz de coisas que ele leu ou poderá ter lido, e quando eu digo leu ou poderá ter lido, estou a referir-me a livros que existem na biblioteca dele, livros que não existem na biblioteca, mas que são de autores que ele leu e que considerava importantes. Estou a pensar, entre outros, na influência de Montaigne em Shakespeare, estou a falar, entre outros, no enorme destaque que é dado a Montaigne por autores como Ralph Waldo Emerson, Matthew Arnold, Walter Pater, Nietzsche. São autores que a pessoa eventualmente poderá leu, não sei se leu exatamente aqueles textos,
Mas o modelo mais próximo de cético, à luz deste homem superior, que ele encontrou na época argumentado, parece-me Montaigne. E aqui até ao nível desta questão, portanto, já desde Pascal, que esta ideia de que o homem superior dá um passo em frente na proposta socrática, eu só sei que nada sei, Sanches, numa tradução recente do início da obra, que é mais interessante ainda que a tradução tradicional, começa: eu nem sequer isto sei. E isto é uma menção direta. Nem sequer isto sei, se sei ou não sei. Este é o problema sanchesiano por natureza. Pascal dizia exatamente o mesmo de Montaigne. O grande problema de Montaigne é justamente duvidar da própria dúvida e fazer uma espécie de constante retrocesso de dúvida que lhe permite estar em contínua busca, porque, conforme Sanches alguns também diz, mesmo que tu algum dia coincidas com a verdade, nunca vais conseguir mostrar que a tua verdade é verdadeira. É um dos grandes argumentos do Sanches, eu acho interessante. Entretanto, temos aqui depois a pessoa no final do texto a mostrar-nos o motivo pelo qual a dúvida persiste sempre. Porque sempre alguma coisa nos ilude, sempre que a verdade, mesmo que falsa, reparem que há verdades verdadeiras e verdades falsas. Mas tanto as verdades falsas como as verdades verdadeiras por vezes desaparecem ou fogem. Nós continuamos à procura, cansamos, não conseguimos chegar lá. E mais, o problema não é tanto... Os seres humanos conseguem saber tanto como os animais, mas reparem, eu ignoro como estes telhados, nem sequer são os animais. Nós sabemos tanto como seres inanimados. E então, que superioridade é esta? O homem superior, qual é a superioridade de alguém que diz que é incapaz de saber seja o que for, que no fundo não difere assim tanto de telhados, que falha como a natureza inteira? A superioridade é precisamente isto, é ter consciência de que é assim, ao contrário de como se dizia atrás, ou à frente neste caso. Onde é que eu pus isso? Isto aqui não tenho, mas eu acho que saltaram Montaigne. Isto já não é aqui. Estes primórdios de organização são ótimos. Mas há alguns, vamos esquecer o texto, há alguns, a pessoa diz que a diferença entre o homem superior e o homem inferior reside na capacidade de ironia. Reside na capacidade de ter ou não ter o pensamento abstrato, a ironia, tudo isso. E sobretudo reside na capacidade de colocar em causa as próprias conclusões, de ser como Sanches, duvidar da própria dúvida. Eu aqui interpreto o duvidar da própria dúvida justamente à luz da noção que o Sanches coloca de que só há um conhecimento perfeito, que será o conhecimento coincidente com uma certa figura divina, independentemente da configuração que lhe queremos dar. E Montaigne, por exemplo, num dos ensaios, tal como pessoa, eles nunca colocam em causa a existência de Deus, colocam em causa assim as sucessivas representações antropomórficas de Deus. Esse é que é o problema. Mas a força criadora, para eles, é um dado adquirido. E é só essa força que é um dado adquirido é que pode ter o conhecimento perfeito, porque nós, entre outras coisas, não conhecemos as épocas, não conhecemos o passado, não conhecemos o futuro, não podemos estar em todo lado ao mesmo tempo. Cada um de nós tem uma teoria e não há ninguém que julgue qual das nossas teorias é a mais válida. Em o caso mental português, isto só para mostrar a questão de que o problema pessoano não é tanto classes sociais. Ele diz que há três classes: a classe alta ou o escolo, e acaba por dizer, ele utiliza categorias como povo, burguesia e tudo isso, mas acaba por dizer aqui a alguns que esta divisão em camadas mentais, embora coincida em parte com a divisão em camadas sociais, não se ajusta exatamente a essa. Muita gente das aristocracias de história e de dinheiro pertence mentalmente ao povo, bastantes operários, sobretudo das cidades, pertencem à classe média mental. Um homem de gênio ou de talento, ainda que nascido de camponeses, pertence de nascença ao escola. A dicotomia é sempre, ou em boa parte, é remetida para questões mentais. Capacidade mental, capacidade de dúvida, capacidade de questionar.
Depois, esta é uma transição interessante em Sanches, porque é uma perífrase de várias passagens de Sanches. Tem aqui esta questão de que a ciência, no fundo, é um parque infantil em que as crianças trocam teorias, e temos aqui tudo isso em Sanches. E um percurso sanchesiano de acesso ao conhecimento que recorda muito Descartes, embora seja bastante anterior ou um pouco anterior. E que define que, a certa altura, a imagem que o Sanches dá é gastronómica. Ele tinha uma espécie de sede de conhecimento, devorou tudo o que encontrou à frente, a certa altura ficou com uma enorme digestão de conhecimento e resolveu seguir a via independentemente das autoridades. E reparem aqui, as sombras de verdade passam tanto naquela menção ao luar como aqui, um querer apanhar sombras de aves, para as sombras de ervas ao vento, e temos aqui as sombras. Parece-me que a pessoa não só refere Sanches, como o cita diretamente, recupera ideias. A mesma coisa depois aqui. Qual é o tipo de leitor de Sanches? É algo que quer-me com aqueles que não se tendo obrigado a jurar nas palavras de um mestre e examinam com os recursos próprios. Portanto, a independência crítica, a autonomia, a liberdade de pensamento, que é uma liberdade de pessoas que não sabem, não é? No teu íntimo tens muitíssimas vezes duvidado da natureza das coisas, duvida agora comigo. Exercitemos juntos o nosso engenho, portanto, sejamos homens superiores, poderia dizer. Isto já é montanha outra vez, e a ideia é a mesma. Examinemos, portanto, se está ao alcance do homem encontrar o que procura, e se essa procura a que se vem entregando há séculos lhe trouxe alguma força nova, alguma verdade sólida. Creio que reconhecerão, se falarmos honestamente, que tudo o que tirou de tão longa busca foi a certeza da sua impotência. Novamente a ideia de que o homem superior é aquele que conclui isto. Nós criámos sistemas, criámos filosofias, e eles depois distribuem isto tudo desde sistemas políticos, correntes filosóficas, são sempre doutrinas convencidas de que são o último grito, a última verdade, e não são. Mais tarde ou mais cedo aparece sempre outra para ocupar o lugar. Pessoas chamam-lhe a bruxa da história, que vai devorando verdades sucessivas. Reparem que também aparece aqui Sócrates como o grande modelo. Sócrates poderia, eventualmente, eu não sei se isto vale a pena incluir, porque é capaz de chocar um bocadinho com o meu argumento, então não é muito interessante, mas aparentemente poderíamos dizer que Sanches supera Montaigne, porque Montaigne dá o exemplo de Sócrates e para. Quando os críticos de Montaigne dizem que ele colocava em dúvida, colocava em causa a própria dúvida, deviam estar a falar do Sanches, se calhar, mas não, falaram de Montaigne. Não tem a culpa. É mesmo assim. Portanto, e também outra vez o Sanches. Isto, lá está a tal menção, foi o que, acima de tudo, procurei sempre fazer. Mas, em parte, e aqui já temos a diferença. O próprio Sanches nota a diferença. Ele diz que Sócrates foi o único que lhe pareceu um modelo, e os céticos, pirrónicos, céticos, cá estão, o qual só uma coisa sabia, e que era que não sabia nada, mas ao mesmo tempo também diz, mas para afirmar mais fortemente que nada sabia, isto não me satisfaz plenamente, não me satisfaz por completo o meu espírito, porque mesmo isso, como as outras coisas, ele ignorava. Portanto, o problema do Sanches é, ele disse que não sabia nada, mas sabia ali uma coisa, não, mesmo assim não é bom. Mas depois também desculpa-se dizendo que ele tinha que escrever alguma coisa, não podia dizer que não sabia nada, por aí fora. Depois há uma parte em que Sanches diz, então, porque é que eu escrevo? E depois diz, no fundo, todos temos que nos entreter com alguma coisa. É esse o espírito. Aqui temos também o conflito com os mestres. E temos aqui o tal momento. Se disto duvidares ainda, e disto é a sua teoria de que nada se sabe, se disto duvidares ainda, calar-me-ei. Mas, por acaso, aqui é a definição do conhecimento. Podia ter outra definição. Se a deres, duvidarei dela. E vamos laborar em perpétua ignorância. O que resta? Pensas tu por ti próprio. Pois eu critico-te, tu criticas-me a mim. Quem é que vai julgar isto? Ninguém. Não há ninguém que possa sair daqui. E para isto, Montaigne também diz que a ignorância tem que ser completa. Temos que ignorar. A ignorância, para ser ignorância, tem que ser completa. Temos que ignorar que ignoramos. A verdade.
e o que Sanches a questionar-se perante o leitor, que direi eu com efeito que não seja suspeito de falsidade, realmente para mim todas as coisas humanas são suspeitas, incluindo mesmo as que eu agora escrevo. E em função disto proclamarei livremente pelo menos isto, que não sei nada. Vou avançar agora. Este é um texto do Pessoa de 1932, que tem uma série de problemas, ainda tem algumas coisas que eu ainda vou ter que ajustar melhor e ver melhor. Mas parece-me que ele aqui, entre outras coisas, coincide com isto. Sou, em primeiro lugar, um raciocinador, minucioso e analítico. Um analisador que busca sempre a verdade. E a verdade é complexa. E buscando a verdade imparcialmente. E, portanto, que eu acho que quem é minucioso, analítico, busca uma verdade que é complexa e busca essa verdade complexa imparcialmente, vai acabar ao mesmo patamar do Sanches e de Montaigne. Não me parece que exista. A minha interpretação será isto. E consideramos que o homem superior é o Sanches, portanto faz sentido. Depois, ele entretanto diz que até podia tentar escrever uma espécie de tratado filosófico, uma coisa assim, expondo uma teoria sobre um determinado assunto. Ele até, imaginemos que vamos discutir, por exemplo, o catolicismo. E o que é que acontece? Os católicos vão divergir. Os não católicos vão achar que eu não disse tudo o que podia ter dito. Os que não são nem uma coisa nem outra não se vão interessar particularmente. Portanto, um tratado filosófico que debate estas ideias socialmente não tem impacto nenhum, não tem interesse nenhum. Esta é a teoria do Pessoa. O que é que se pode fazer quando se é como ele? O que é ser como ele? É ser um raciocinador sem tradições nem ideais, analisador sem preconceitos, liberal porque liberta. Isto é importante. Liberal porque liberto, na minha interpretação, tendo em conta que liberto é uma variante de libertino. Libertinos, libertos, a ideia é a mesma, e parece-me que alguém que é liberal porque liberta e não porque está a representar um determinado sentido de liberdade é alguém que convoca uma ideia de liberdade em sentido absoluto e liberdade relativamente a todas as doutrinas. E esta é a definição original de libertino, ou é a noção de libertino, se quisermos pensar assim. Se quisermos desligar o libertino de todos os seus contextos, ou mesmo pensá-lo à luz de todos os seus contextos, no fundo o que é que faz o Sade, embora naquela maneira bizarra? É questionar isto. Não tem preconceitos, não tem tradições, e é um liberal porque liberta. Liberta de convenções, liberta. Depois, neste mesmo texto, a pessoa diz que as sociedades são conduzidas por agitadores de sentimentos. E o que é que são agitadores de sentimentos? São os filósofos que servem, pelo menos em parte, uma certa religião, uma certa política, outra qualquer doutrina, portanto, as tais que nós não sabemos se são certas ou não são verdades que vão ser substituídas. Isso são os agitadores de sentimentos. Qual é a alternativa? É ser um agitador de ideias. Dizem alguns que opta por ser um agitador de ideias, que é alguém que reconhece que todas as doutrinas são defensáveis. Alguém que reconhece que todas as doutrinas defensáveis, a minha interpretação é alguém que não tem doutrina nenhuma, senão não considerava todas defensáveis. Este é o tal liberalismo liberto. Um liberalismo não liberto seria aquele que acha que há uma doutrina defensável, que é a do liberalismo. E, ao mesmo tempo, temos aqui o choque contra todas as verdades. Tibararemos por um movimento idêntico em sentido inverso. É mostrar a parvoíce das ideias aceites, a vileza dos ideais nobres, a ilusão de tudo quanto o povo crê ou pode crer. Salvaremos assim o princípio aristocrático, que na ordem social se afundou, deixando atrás de si o vácuo de uma universal monótona escravidão. E depois voltemos à questão humana. Quer isto dizer que não há princípios fundamentais na vida das sociedades? Não quer dizer isso. Quer, porém, dizer que se os há, nós não os conhecemos. Tal como os pirrónicos, e eu aqui se calhar convoco a diferença, e cito Montaigne, o 12º ensaio do segundo livro, que é um ensaio com 100 e tal páginas, coisa esmagadora, sendo a Apologia de Raymond Simond,
ensaio, a certa altura, Montaigne distingue 3 tipos de filósofos ou pensadores e diz que corresponde a 3 atitudes perante o conhecimento. E a questão é essa. Imaginemos que o conhecimento é um alvo. Há 3 hipóteses. Nós vamos à busca do alvo, a certa altura pensamos que chegamos ao alvo, ficamos satisfeitos com aquilo que encontramos e dizemos, já está, esta é a verdade. E agora vamos impor esta verdade aos outros todos, porque isto é que é a verdade. Depois há o cético académico, que é aquele que vai à procura do alvo, chega a meio do caminho, acha que não consegue chegar ao alvo e diz, é impossível chegar ao alvo, vamos desistir, não há nada a fazer, nunca vamos conseguir chegar à verdade, não sabemos nada, nunca saberemos nada. É um dogma também, é uma verdade também. Dizer que é impossível saber alguma coisa já é afirmar alguma coisa, já é ter uma convicção, um dogma, uma doutrina. O terceiro tipo é aquele que vai em busca do alvo, percebe que provavelmente não conseguiremos alcançar essa verdade, mas podemos continuar à procura, podemos testar alternativas, investigar, pesquisar. E esse, de certo modo, corresponde a este tipo. Nós não conhecemos. O que é que nos resta? Fazer estas teorias, fazer aquilo que a pessoa chama obras de arte. Do mesmo modo que uma teoria filosófica não tem impacto social, e depois há toda uma parte do texto que começa logo por esta ideia de que vamos atacar as teorias alheias. Isto é claramente uma atitude provocatória, quando ele a seguir diz, mas nós não somos dissolventes, isto é só uma obra de arte, não tem impacto nenhum. Dissolventes são coisas como a reforma em relação ao cristianismo, ao catolicismo, isso é que é dissolvente, ou depois a Revolução Francesa em relação ao antigo regime, isso é que são coisas dissolventes, porque isso é que são coisas que mudam as ideias. As minhas obras de arte não mudam as ideias. E nós poderíamos perguntar-nos o que é que acontece quando uma teoria destas é publicada. É ou não é dissolvente? E este é o eterno problema dos libertinos. Os libertinos sofrem sempre desta perseguição, deste choque entre dogmas. Isto é colocar-se no seio não é preciso, já se outra vez. Isto é colocar-se no cerne, no olho do furacão, digamos assim. Dizer que todas as verdades são suposições e depois dizer não tem nada a ver com isso. É fácil. E seria, no fundo, seria isto que eu estaria a tentar argumentar na tese. Pressupondo, por exemplo, em relação àquele texto de há bocado das camadas sociais, ele depois também define 3 tipos de indivíduos e o modo como esses tipos de indivíduos lidam com a cultura. Chama-lhes provinciano, campónio, provinciano e citadino. E também diz que isto não está relacionado com o habitat das pessoas, nem com os hábitos sociais das pessoas. Simplesmente, para ele, um campónio é aquela pessoa que encara a novidade, o progresso, a inovação com desprezo. Por outro lado, depois opõe radicalmente ao provinciano, que é aquela pessoa que perante a novidade é completamente delirante, é novo, é bom. E depois há o urbano, que é aquele que percebeu que tudo são ficções, que se vão suceder, não é nada de inovador e, portanto, quando aparece uma novidade, uma nova teoria, o que é que nós temos que fazer? Temos que olhar para ela, perceber o que é que lhe interessa, o que é que não interessa, mas não fazer, nem olhar com desprezo, nem pensar que é o último grito, porque, no fundo, é apenas mais um grito. E o homem superior é aquele que tem a capacidade de perceber isto e depois acabar por ficar melancólico, como naquele trecho, quando ele no final diz que falhou como a natureza inteira. Não é propriamente uma superioridade muito superior, assim. Daí é o título, uma estranha forma de compreender a superioridade. Agora, à luz da dicotomia entre homens vulgares e homens superiores, podemos dizer que sim, que esta é uma teoria de como ser sábio, de como ser superior, de como ser de algum modo libertino, se o Pessoa de algum modo não... É verdade que o Pessoa em momento nenhum diz que é libertino diretamente, ou quando utiliza o termo parece-me que utiliza no sentido pós-século XVIII.
mas também é verdade que nos livros de história do livre pensamento que ele tem na biblioteca e que sublinhou bastante, ele tem coisas como sublinhadas como Montaigne é o inaugurador da literatura moderna, as teses dos libertinos que têm alta repercussão em alguns trechos e que são teses que dizem coisas como há um conjunto de indivíduos particulares que não se deixam tolher pelas opiniões do vulgo, parece-me que anda por aqui, ou coisas como só existe uma lei implacável comum a todos, que é a lei da natureza, e tudo o resto são... E há uma passagem também num dos livros sobre o livre pensamento em que ele diz que quando uma pessoa viaja ou quando uma pessoa contacta com outras culturas consegue perceber que aquilo que considera que é a natureza não é a natureza, é apenas costume, tradição, por contraste com a verdadeira natureza que está acima de todos os costumes e de todas as tradições. E a minha interpretação é isto que está nestes textos que eu comentei e numa série de outros que comentam a história, comentam também noutros aspectos a relação do homem superior com o cotidiano. E se pensarmos, por exemplo, o que é que o Bernardo Soares tem de interessante? Quem é Bernardo Soares? Qual é o cotidiano de Bernardo Soares? Qual é a superioridade do Bernardo Soares, por exemplo, em relação ao patrão Vascos? Podemos lembrar-nos de trechos como aquele em que ele diz que nos delírios dele já várias vezes pensou em sair da Rua dos Douradores e chegou à conclusão de que se saísse da Rua dos Douradores acabaria por ter que aderir a uma outra causa, a uma outra ideia qualquer, e que, portanto, mal por mal tem o patrão Vascos, que de vez em quando até é simpático. Esta é a questão, a superioridade do Bernardo Soares relativamente aos seus colegas é evidente. Ele tem o universo mental. Ele, no fundo, está entre os dois mundos, e depois há toda uma dicotomia público-privado naquilo que ele estabelece. No espaço público é um mero empregado do patrão Vascos. No espaço privado é um livre pensador que pode pegar em todas as tradições da cultura e brincar com elas. E nesse aspecto está a distinguir-se tanto dos outros empregados do patrão Vascos que não fazem isto, como do próprio patrão Vascos que, como também se diz muitas vezes, só é grandioso porque há ele diz que o patrão Vascos é um homem de ação. Mas o homem de ação só se torna realmente alguma coisa se existir um homem superior que escreva sobre ele e construa o mito do homem de ação. E, portanto, se calhar nós é que somos os homens superiores. E é por aí, mas há aqui muita coisa que ainda vai ter que ser limada. Isto é muito menos, como eu disse, do que parece.